Ei, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus eu também estou bem. Mais uma manhã aí pra gente continuar aqui na leitura bíblica do livro de Marcos. Nós já estamos no capítulo 6. Glória a Deus. Isso mesmo, capítulo 6. Vamos orar então? Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres, Senhor. Graças a Deus estamos conseguindo perseverar com a Tua ajuda, estamos sendo constantes na leitura e na meditação da Bíblia. Continua nos ajudando, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós somos tão pequenos, tão falhos, tão ignorantes. Abra nossa mente, Senhor, abra o nosso coração para que a gente possa guardar a Tua palavra aqui. Nos ajude a colocá-la em prática, Senhor. E nos dê cada dia mais fome, mais sede da Tua palavra, da Tua presença. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos para a leitura, pessoal. Gente, eu começo a gravar o vídeo, eu começo a me coçar toda. Quando não é alergia, é uma coceira. Aí coça o pescoço, coça a cabeça. É uma loucura. Só Jesus, né? Mas é até engraçado. É o psicológico, né? Então vamos lá? Capítulo 6, livro de Marcos. Um profeta sem honra. Jesus saiu dali e foi para a cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus envia os 12. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Versículo 7. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles sairão e pregarão ao povo que se arrependesse. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Versículo 14. João Batista é decapitado. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos,
por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam, ele é Elias, e ainda outros afirmavam, ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse, João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos, pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que repreendesse João, o amarrasse e o colocasse na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me o que quiser, qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido. Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos seus convidados não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. Versículo 30. A primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os conhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50.
tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Versículo 45. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Tendo a despedido, subiu um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava lá a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os que tinham visto, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pusessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Glória a Deus. Desculpa, gente. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui qual comentário que eu vou ler. Ah, achei. Agora eu vou ler o comentário da autora, tá bom? Acabamos já a leitura do capítulo 6 e eu vou ler o comentário. Você alguma vez já sentiu que não tinha muito a oferecer ao ministério? Quando oferece a Jesus de bom grado o que você tem, ele o abençoa e multiplica para atender às necessidades dos outros, como fez na história que se encontra em Marcos. O que pode parecer a você uma pequena contribuição de tempo, finanças ou talento pode se tornar uma enorme bênção quando você colocar isso nas mãos de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu tô vivendo um pouco isso, gente. Eu vou compartilhar com vocês. Com essa correria, né, da faculdade, do trabalho, estágio, TCC. Então, assim, tô com muito pouco tempo e agora eu vou estudar para o concurso. O tempo vai ficando cada vez menorzinho. Mas eu tenho muita vontade de fazer algo para o Senhor. Então, assim, isso falou muito ao meu coração, sabe? Essa fala aqui da autora. O que pode parecer a você uma pequena contribuição de tempo, finanças ou talento, pode se tornar uma enorme bênção quando você colocar isso nas mãos de Deus. Então, às vezes, o pouco que eu faço, igual estar aqui lendo a Bíblia com vocês, ou indo no hospital domingo, eu creio que o Senhor está fazendo grandes coisas. O Senhor usou um jumento, Ele não vai me usar, né? Então, assim, eu entrego tudo que eu tenho de coração para o Senhor.
Eu tenho certeza que Ele está fazendo coisas maravilhosas na vida das pessoas. Não por mim, porque eu não sou nada. Sou falha, sou pecadora. Às vezes me entristeço quando eu me vejo cometendo os mesmos erros. Mas a despeito de mim mesma, o Senhor me usa. Como eu disse, o Senhor usou um jumento, né? Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. Tudo vem dele, Ele que é o poderoso, Ele que é tudo. Então, assim, o que a gente entregar nas mãos dele, Ele multiplicará, assim como Ele multiplicou os pães e os peixes, amém? E Ele fará a vontade dele com aquilo que a gente está entregando. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele sempre sabe o que faz. Ele sempre tem o controle de tudo. Amém? Então, assim, não pense que às vezes o que você vai dar para o Senhor é pouco. Ele pode transformar em muito. Amém? Mas entregue. Não deixe que o inimigo das nossas almas te impeça com pensamentos assim. Ah, isso aí não é nada. O pouco com Deus é muito. E está escrito aqui na palavra. Um ditado tão popular, né? Mas que o Senhor transforma. A explicação desse ditado está aqui nessa multiplicação de pães e peixes. Com Deus, o que para aos nossos olhos é pouco, ele transborda, né? Porque você viu que sobrou pães e peixes aqui e todos ficaram satisfeitos. Amém? Alimentou a todos e todos ficaram satisfeitos. E a palavra ainda fala que sobraram, né? Deixa eu ver onde que fala aqui. Todos comeram, no versículo 42, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram foram 5.000 homens e ainda sobraram. É assim que Deus faz. A gente só precisa crer. Amém? Crer e obedecer. Então passa o dia aí coladinhos em Jesus. Cola nele, tá? E fiquem com Deus. Cola em mim também na leitura bíblica. Fiquem com Deus.